Proposta Pedagógica da Educação Infantil, Município de Bauru. Fundamentos Teóricos, Parte 1. 1.1. As objetivações da cultura são a fonte das capacidades psíquicas verdadeiramente humanas. Vygotsky e Luria, 1966, explicam que a cultura originou novas formas de conduta não programadas pelo aparato biológico da espécie humana, ou seja, ela modificou o funcionamento natural de nosso psiquismo, edificando novos níveis no sistema do comportamento humano. Isso significa que a cultura supera e transforma sem eliminar as determinações natural da conduta humana. Por essa razão, Saviani, 2005, afirma que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ela produzida, sobre a base de sua natureza orgânica, como se o mundo da cultura forjasse no homem uma segunda natureza. A cultura é, portanto, uma forma de fixar e transmitir as conquistas humanas que não podem se fixar no aparato biológico do homem, ou seja, que não provocam alterações anatômicas e fisiológicas que possam ser transmitidas hereditariamente. Isso significa que a transmissão das conquistas humanas se dá por meio dos fenômenos externos da cultura material e intelectual, nos quais está fixada ou depositada a atividade humana historicamente desenvolvida. Essa é uma ideia de grande importância. Se as capacidades verdadeiramente humanas são objetivadas e transmitidas por meio dos objetos da cultura e das práticas culturais, a verdadeira fonte do desenvolvimento humano está fora dos indivíduos e não dentro. As condições sob as quais nos desenvolvemos são, portanto, decisivas. Mas que conquistas e capacidades são essas que apenas a cultura é capaz de transmitir? Essa pergunta reflete uma preocupação que orientou as investigações e proposições de Vygotsky no campo da psicologia, o que diferencia o psiquismo humano do psiquismo animal. Para esse autor, o estudo dos processos psíquicos superiores, especificamente humano, constitui, por excelência, o objeto de estudo da psicologia. A psicologia busca aquelas formas especificamente humanas de determinismo, de regulação da conduta, que não podem ser simplesmente identificadas de modo algum com a determinação do comportamento animal ou reduzidas a ela. Vygotsky, 1995, página 89. Vygotsky não deixa dúvidas quanto à primazia da dimensão social sobre a natural na explicação do comportamento humano. É a sociedade e não a natureza a que deve figurar em primeiro plano como o fator determinante na conduta do homem. Página 89. Isso porque, como vimos, a cultura permitiu historicamente ao homem superar a determinação natural de sua conduta. Nossa espécie possui um cérebro que tem como característica fundamental a plasticidade.
produto da seleção natural que culminou com o aparecimento do Homo sapiens. Lembrando que essa seleção, a partir de determinado ponto, foi influenciada e condicionada pelo próprio processo de trabalho e pelas formas primitivas da cultura de nossas espécies ancestrais. Segundo Valéria Mukhrina, 1996, a extraordinária plasticidade, a capacidade de aprender, é uma das qualidades mais importantes do cérebro humano e que o diferencia do cérebro animal, página 39. A autora explica que o cérebro animal já tem, no momento do nascimento, grande parte da sua substância cerebral ocupada, pois nela já estão inscritos os mecanismos inatos de comportamento, ou seja, as formas de comportamento transmitidas por herança genética. Por esta razão, mesmo que um determinado animal, como um gato, por exemplo, seja criado longe de outros de sua espécie, ele manifestará os comportamentos tipicamente felinos. O mesmo vale para cachorros e outros animais domésticos criados em ambiente humano. Já na espécie humana ocorre um processo muito diferente. Existem na literatura diversos relatos das chamadas crianças selvagens. Victor de Aveyron é talvez um dos mais famosos e bem documentados. Ele foi encontrado em janeiro de 1799, com aproximadamente 11 anos de idade, nos bosques de um povoado na França. O comportamento de Victor assemelhava-se mais ao do animal do que propriamente ao de um ser humano, exibindo agressividade e até mesmo emitindo grunhidos estridentes e incompreensíveis. Submetido a um minucioso exame médico, não foram encontradas anormalidades no garoto. Isso sugere que sua conduta se explica essencialmente pelo isolamento social. A ausência de convívio com outros humanos impediu que Victor desenvolvesse qualidades psíquicas marcadamente humanas, podendo perceber assim que aquilo que nos constitui como humanos não se transmite geneticamente, mas socialmente. Nesse sentido, o pensamento marxista assume como pressuposto a ideia de que homem não é naturalmente humano, ou seja, o aparato biológico da espécie não é suficiente para garantir nossa humanidade. Quando nascemos, somos candidatos à humanidade. Por essa razão, toda criança precisa passar pelo processo de humanização. Para saber mais, leia Leite, Lúcia B. Galvão, Isabel Orgs. A educação de um selvagem. São Paulo, editora Cortez, 2000. O garoto selvagem. Direção François Truffaut, França, 1970. Crianças selvagens. Leia trecho de uma reportagem publicada pela revista Aventuras na História. Humanos criados como animais. Coração Selvagem, por Flávia Ribeiro, 1/2 de 2006. O primeiro registro de uma criança selvagem
data de 1344. Um menino lobo achado na região de Essé, na Alemanha, citado pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Mas o fenômeno tem ocorrências recentes. Um exemplo é o russo Andrei Tolsky, abandonado aos 3 meses e criado por cães. Foi descoberto numa parte remota da Sibéria em 2004, aos 7 anos, andando de 4, latindo e cheirando tudo o que via. Cada caso novo de criança selvagem bota um pedaço de lenha na fogueira de uma das mais persistentes questões da ciência. Existe uma natureza humana? O homem não nasce humano, ele possui sim a capacidade de tornar-se humano. Aprender a falar uma língua, por exemplo, é uma exclusividade humana que só se realiza com contato com outros que falem. Lucy Banks Leite, professora de educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Nem mesmo a postura bípede se desenvolve se alguém não der a mão antes. Nas histórias de vida dessas crianças, 2 fatores saltam logo aos olhos. Primeiro, sua impressionante capacidade de sobreviver nas condições mais adversas, enfrentando frio, calor e muitas vezes o ataque de animais. Depois, o árduo caminho que percorrem ao ser educadas para que saiam da condição de selvagem e se tornem civilizadas. O isolamento, entretanto, costuma deixar marcas profundas em todas elas. Algumas perdas são irreversíveis, diz Lucy. Disponível no endereço http://guia-do-estudante.abril.com.br/coração-humano-criados-coração-animais-coração-coração-como-humanização-html. No processo de humanização, a criança precisa se apropriar do patrimônio cultural humano genérico, ou seja, daquilo que foi produzido historicamente pelo gênero humano, desde a linguagem oral até os equipamentos de tecnologia, dos objetos triviais, do cotidiano, as obras de arte, das brincadeiras e parlendas, a ética, política e filosofia. O conjunto das conquistas histórico-culturais humana abarca habilidades e funções psicológicas não naturais, não garantidas pelo aparato biológico, dentre as quais Vygotsky inclui o pensamento abstrato e a memória voluntária. O pensamento abstrato não é, para o autor, uma capacidade natural que se manifesta à medida que o cérebro matura. Ele demonstrou com suas pesquisas que o próprio desenvolvimento dessa e de outras funções do psiquismo depende de processos educativos e sociais. Isso significa que o pensamento abstrato, assim como os demais funções superiores, não se desenvolve plenamente se não forem garantidas as condições sociais e educacionais adequadas.